Aleluia. Você está pronto para a palavra, querido? Se você pode, né, tá em casa, pega a tua Bíblia, faz as tuas anotações, tá bom? Não ouve a palavra de Deus somente por ouvir. Não, meu irmão. A Bíblia diz: se atenta à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar aquilo que você recebeu. Meu irmão, ele disse: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ainda disse mais: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós sabemos que algumas pessoas pensam que em tempos como esse, né? Aí o Senhor disse: não, peraí, olha, é o seguinte, a gente vai ter que fechar aqui, né, as portas do céu, porque nesse período de restrição, por causa do decreto, a gente vai ter que fechar as portas do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, um decreto natural. Ele pode fechar portas de igreja, pode fechar portas de loja, pode fechar portas de estabelecimento, mas as portas do céu, querido, ninguém fecha. Na verdade, o Senhor disse: eu coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém poderá fechar. Então, nós é quem precisamos nos levantar nesse tempo de uma maneira que mova Deus mesmo. Meu irmão, Deus está pronto para se mover a favor do seu povo. Eu sei que muitas vezes, né, por falta de conhecimento, nós não sabemos agir de uma forma que mova Deus. Outras pessoas ainda atribuem as coisas ruins a Deus. E esse é um tempo da gente ficar bem definido espiritualmente, meu irmão. Jesus disse: olha, existe um que rouba, mata e destrói, e eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus não disse: eu vim aqui com um bisaque e vai ter hora que eu vou jogar morte, roubo e destruição para você, mas vai ter hora que eu vou pingar vida em abundância em você. Não. Ele disse: existe um que rouba, mata e destrói. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Isso não quer dizer que obstáculos não vão se levantar, isso não quer dizer que adversidades não vão surgir, mas eu quero te dizer uma coisa, querido: o que são as adversidades e os obstáculos para aquele que está unido ao Senhor? Então nós precisamos a cada dia ter uma convicção que mova a nossa vida, que mova a nossa boca, que mova as nossas ações a estar alinhados àquilo que Deus diz. Hoje o texto que veio ao meu coração, e esse texto ficou ministrando no meu coração hoje, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Você que pode abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 14, tá bem? Números, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. Queria mandar a graça e a paz para você que já está nos assistindo. Gostaria que você compartilhasse, tá bem? Para que mais pessoas sejam alcançadas, certo? E que outras pessoas sejam fortalecidas, para que a gente possa continuar avançando naquilo que Deus tem e quer para nós. O capítulo 13 de Números, eu acredito que você já sabe, eu quero te colocar dentro do contexto, para a gente entender o que é aquilo que a gente vai ler, né? No capítulo 13, Deus orienta Moisés a pegar 12 homens e enviá-los à terra prometida, que Deus tinha prometido ao povo de Israel desde Abraão. Aqueles homens vão espiar a terra, voltam com o fruto da terra e com um relatório, não é? De primeira, um relatório animoso. Olha, a terra pelo meio da qual passamos é uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. E trouxeram figos, romãs e uvas, não é? De uma maneira que um homem só não podia carregar um cacho. E começaram a mostrar ao povo, mas eles disseram: olha, agora mais, pronto. Depois desse mais, a coisa começou a complicar pelas palavras daqueles homens, não é? E eles disseram: pronto, aleluia. E eles disseram: olha, a terra pelo meio da qual passamos é uma terra que devora os seus moradores. Vimos ali homens e gigantes e começaram a infamar a terra, mas a Bíblia diz que 2 se levantaram, né, Josué e Caleb, e disse: não, subamos animosamente e possuamos-la em herança. Mas aquele povo continuou combatendo contra Josué e Caleb, né? De uma forma que ele disse: não, lá existem gigantes, as cidades são fortificadas,
e mesmo eles tendo o fruto daquilo que eles tinham ido ver, eles ainda vieram, e Josué e Caleb diz, né, que os nossos irmãos que subiram conosco falaram segundo eles sentiam no coração, mas nós, porém, não. Ficamos com aquilo que o Senhor disse. Então, no capítulo 14, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que a murmuração daqueles 10 começou a levar o povo a murmurar também, a chorar. A Bíblia diz que eles plantearam a noite toda e ainda começaram a dizer: rapaz, era melhor a gente voltar para o Egito, era melhor a gente voltar para o Egito, era melhor a gente voltar à antiga velha vida. E deixa eu te dizer uma coisa, num tempo como esse, querido, o diabo começa a trazer, né, através de pessoas, através dos meios de comunicação, argumentos para que o povo comece a se lamentar, murmurar, querer desistir dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus objetivos, dos seus projetos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu sei que existem projetos naturais que muitas vezes é só com a nossa força, e eu quero te exortar, te despertar nessa noite. Eu acredito, meu irmão, que muitos projetos naturais, que vão ser só na força humana, pode ser que muitos deles, né, muitas pessoas desanimem e desistam. Mas existem projetos, irmão, que eles não nasceram na nossa mente natural, mas eles nasceram no coração de Deus. E Deus quer que a gente entenda que, mesmo diante de obstáculos, de adversidades, de más notícias, né, de rumores, o que Deus quer de nós é que nós possamos ficar firmes. A palavra dessa noite, né, é uma frase que Josué e Caleb falou aqui. E preste bem atenção nisso aqui. Eu quero começar a partir do versículo 6. Quando estava aquela murmuração e o povo querendo desistir, voltar atrás, entregar os pontos. No versículo 6 diz assim: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas, preste bem atenção nisso, e disseram a toda a congregação, a comunidade de Israel: a terra pelo meio da qual passamos, da qual fizemos o reconhecimento, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura, ou é uma terra que emana leite e mel. O título dessa mensagem de hoje é: se o Senhor se agradar de nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que em meio a essas situações, muitas pessoas clamam e oram, e louvado seja Deus pelo povo que clama e ora. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nós precisamos ter essa consciência, querido. Olha, se Deus se agrada de nós, Ele nos levará em segurança e fará com que se cumpra tudo aquilo que Ele tem prometido. Nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas ainda querem levar a sua vida cristã de todo jeito, querido. E no momento como esse, elas se desesperam e pedem misericórdia e clamam ao Senhor. E muitas vezes parece que o Senhor não ouve. Não, querido, desde o Velho Testamento, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem a sua mão está encolhida. Mas o que priva a gente de ver a manifestação de Deus é a nossa vida no pecado. Então nós precisamos despertar, porque Josué e Caleb aqui, eles tiveram uma atitude literalmente de rasgar as suas roupas. É como que eu hoje chego no centro da cidade, está aquele maior barulho, e eu chego lá e rasgo a minha roupa, pronto. É uma atitude para chamar a atenção. Depois que Josué e Caleb chamaram a atenção para si, ele diz no versículo 7, ele diz, olha, depois que eles chamaram a atenção, disseram a toda a comunidade de Israel: a terra a qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agrada de nós, se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a nos dará. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido. Hoje, nesses dias, não é dia de nós nos examinarmos a nós mesmos. Porque eu sei que acontece N questionamentos. Fulano morreu, cicrano morreu. E nós lamentamos por isso, meu irmão. Porque cremos que Deus quer nos conservar em vida.
mas Deus precisa encontrar a liberdade que Ele precisa para nos conservar em vida. Não é só porque Deus quer que a gente vá bem em todas as coisas que a gente vai bem. Não é somente porque Deus quer que a gente viva com paz e alegria, que a gente vai viver com paz e alegria. Não é somente porque Deus quer que a gente, tudo que fizer, prospere, que tudo que a gente fizer vai prosperar. Não, querido. Não é só porque Deus quer, mas Ele quer que nós entendamos o quanto Ele deseja e andemos de uma forma que o agrade. Eu sei de uma coisa, né? A Bíblia diz que uma das coisas que agrada a Deus é nós andarmos na fé. Pois Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas vão para a igreja, leem a sua Bíblia, mas são somente questionadores da palavra. Outras pessoas vão para a igreja, leem sua Bíblia, mas por não entender ainda aquilo que estão lendo, muitas, meu irmão, elas vão deixar com que as suas interrogações prevaleçam. Tá bom, se Deus quer assim, e por que isso aconteceu? E por que Ele deixa isso acontecer? E por que aquilo? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós vivemos em um mundo que é governado pelo maligno. Mas Deus nos plantou aqui, irmão, para mostrar a esse mundo que mesmo em um mundo governado pelo maligno, é possível viver uma vida gloriosa nessa terra. Diante de escassez, diante de pandemia, diante de obstáculos, diante de qualquer outra situação. O negócio é que nós precisamos entender que existe uma parte nossa a ser feita. E uma delas é se nos posicionarmos naquilo que Deus disse. Será que Josué e Caleb viram diferente dos outros 10? Eu acredito particularmente que os outros 10 não estavam mentindo. Era uma terra que devorava os seus moradores, era uma terra que tinha gigantes, era uma terra que era fortificada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca quis, irmão, que as pessoas andassem pelo que elas estavam vendo. Deus sempre quis que as pessoas andassem crendo na sua palavra. E Josué e Caleb se posicionaram nessa condição. Rapaz, eu sei que os gigantes estão lá, eu sei que as cidades são fortificadas, eu sei que tem muita gente lá, mas eu quero te dizer uma coisa, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos conduzir em segurança e vai nos fazer possuir aquela terra. Aí presta bem atenção nisso aqui, versículo 9. Não se rebelem contra o Senhor, e nem tenham medo dos povos da terra, diante de nós. Eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aqueles que estão desesperados é porque eles estão indefesos, é porque eles não têm convicção de quem os protege. Mas eu quero te dizer, o Senhor está conosco, meu irmão. Nós não precisamos viver uma vida com medo, querido, inseguro, não. Nós precisamos nos posicionar de uma forma que agrade o Senhor. Senão a gente vai viver naquela, eu sei, sabe? Eu sei, a Bíblia diz, mas é porque as pessoas pegam essas coisas, né, desses dias que estamos vivendo, e elas só estão levando, olha, nos últimos dias, estamos nos últimos dias. Meu irmão, eu tenho uma novidade para você. A contagem dos últimos dias começou no derramamento do Espírito, lá no Pentecostes. Pedro disse, nos últimos dias, Deus disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Começou lá, meu irmão. Então, desde lá, que a cada dia, quando a igreja está avançando, o diabo se levanta ondas, não é? Para tentar parar a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja que tem convicção de quem é em Cristo, e do seu papel e da capacidade que está disponível para ela, não vai parar em nenhuma onda que o diabo levantar, meu irmão. E nós precisamos a cada dia entender, se Deus se agrada de nós. Como está a minha vida? Como está a tua vida, querido? É uma vida que agrada a Deus? É uma vida que você pode se posicionar e dizer, rapaz, esses gigantes, nós vamos esfacelá-lo como pão. Aleluia! Vamos lá. Aí ele continua dizendo, eu quero ler o versículo 9 de novo. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra, diante de nós. Eles estão indefesos e não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não temam, não tenham medo deles. Assim, ou ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar a Josué e Caleb.
Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro, ou na tenda da congregação, a todos os israelitas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que quando a gente se levanta com uma mensagem dessa, muitos vão querer atirar pedra. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, nós não vamos viver amedrontados, não. Nós não podemos viver uma vida, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa, querido, a Bíblia diz que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Agora vai depender da posição que a gente toma por dentro, meu irmão. Às vezes a gente vai estar lá com a nossa carne querendo tremer de medo, mas a nossa posição é de crer naquilo que a palavra diz, querido. As pressões vão chegar, as informações contrárias vão chegar, mas nós precisamos decidir qual é a informação que nós vamos acolher. E é interessante porque aqui, o Senhor começa a mostrar para Moisés. Até quando esse povo vai continuar murmurando, Moisés? Então, assim como eles disseram, vai acontecer com eles. Agora, com meu servo Josué e Caleb, porque neles teve um espírito diferente, ou uma atitude diferente, eu declaro que eles entrarão na terra. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu venho vendo que todas as vezes, querido, que se levanta algo contra a igreja, de forma intencional, Deus se levanta para defender o seu povo. Deus se levanta para acudir o seu povo. Deus se levanta para sustentar o seu povo. E eu acredito que nesse tempo não será diferente, meu irmão. O que nós precisamos é nos manter firme, querido. Porque andar pela fé é estar crendo naquilo que nós não estamos vendo, como que se nós já estivéssemos vendo. E quando a gente entende isso, nós vamos celebrar num momento como esse. Rapaz, tu está celebrando porque as portas da igreja fechou? Não. Nós estamos celebrando porque tem um Deus que está agindo ao nosso favor, querido. Em todo o tempo. E nós precisamos a cada dia ficar firme nisso. Porque pode ser que amanhã a gente levante e nada mudou. Pode ser que depois de amanhã a gente levante e nada mudou. Mas nós não andamos por vista, querido. Nós andamos pela fé. Nós não vamos olhar para os gigantes. Nós vamos olhar para aquele que é maior do que qualquer gigante, querido. Nós não vamos olhar para a pandemia. Vamos olhar para aquele que é maior do que a pandemia. Uma coisa eu sei, meu irmão, é que Deus ele vai nos dar a condição de atravessar pela pandemia. E sair do outro lado vitorioso. E a cada dia sair do outro lado com mais pessoas sendo salvas, com mais pessoas sendo restauradas, com mais pessoas sendo transformadas. Por quê? Porque vale a pena, meu irmão, servir esse Deus Todo-Poderoso. Não é uma coisa que eu digo, rapaz, parece uma coisa, eu não sei não, viu? E tem pessoas que começam a exaltar Satanás. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Abre a tua boca para exaltar ao Senhor. A nossa boca, querida, é para exaltar ao Senhor. Hoje eu estava em casa, meu dia, e eu disse, obrigado, Senhor, por esse almoço. Obrigado, Pai, eu te louvo, Senhor, Tu és bom. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu vou dizer, meu Deus, se continuar assim, será que a gente vai ter? O que é que vai dar? O que é que vai acontecer? Que nada, meu irmão. Eu preciso aprender a crescer em ações de graça, querido. E não já ficar andando na fé de uma forma contrária. Tem pessoas que já estão vendo, se passar assim, aí eu vou quebrar. Aí se eu quebrar eu vou terminar endoidando. Aí se eu terminar endoidando eu vou terminar morrendo. E as pessoas começam a projetar um futuro para elas da maneira que o diabo vai ditando. Ei, meu irmão, espera aí. A gente precisa meditar naquilo que a palavra diz. E a gente vai dizer, rapaz, mesmo diante de tanta crise, Deus vai continuar levantando os clientes. Rapaz, eu acredito que Deus vai abrir portas sobrenaturais. Eu acredito que quando esse negócio passar, em 1 mês eu vou fazer negócio que eu não fiz em 4. Ontem eu estava ouvindo o Dinho, rapaz, e ele falou uma coisa interessante demais. Ele disse, olha, antes de eu vir ministrar, eu estava conversando com os pastores, e eu disse, rapaz, a coisa não, assim, esse momento não está bem parecido com o ano passado, que em março, num período quase como esse, a igreja teve que fechar as suas portas por alguns dias, e a coisa começou a ficar assim, e ele disse, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, se esse ano for parecido com o ano passado, eu vou me preparar para receber outro avião, porque se for parecido, então eu fiquei meditando naquilo, eu disse, poxa vida,
Se nós, no mínimo, se a gente começar a pensar, rapaz, se esse ano foi igual ao ano passado, como vai ser meu ano? Será que o ano passado para nós foi um ano de opressão? Foi um ano somente de tristeza? Será que foi um ano somente de medo? Não, querido. Quando a notícia apareceu, todo mundo, né, ficou naquele extremo. Vixe, agora, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Vai morrer todo mundo. E depois a verdade de Deus foi se estabelecendo, se estabelecendo, se estabelecendo. E algumas pessoas pegaram o Covid, venceram, e outras pessoas começaram achando que ia parar os seus negócios, e daqui a pouco abriram-se portas, abriram-se janelas, abriram-se vertentes, e a coisa começou a mover. E o ano passado, filhos de Deus compraram casa, trocaram de carro, no meio da pandemia, querido. Se manteram vivos, tendo o que comer, o que beber, o que vestir. Né? Nós ainda distribuímos várias cestas básicas, ainda abençoamos pessoas com remédio. Então, meu irmão, se esse ano, no mínimo, for parecido com o ano passado, a gente vai fazer uma grande obra ainda. Mas nós precisamos entender que Deus tem algo mais, porque agora nós estamos mais fortes, querido. Agora nós estamos mais resistentes, agora nós já estamos mais conscientes de que existe um Deus que nos guarda, ou pelo menos é para estar. Não é para a gente deixar o diabo fazer com que a gente esqueça, porque a Bíblia diz, né, bendize ao Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então eu quero te despertar essa noite, querido, para você não se esquecer dos benefícios do Senhor na tua vida. Se o Senhor tem te guardado, Ele vai continuar te guardando. Se Ele tem te suprido, Ele vai continuar te suprindo. Se Ele tem te guiando, Ele vai continuar te guiando, querido. Aleluia. Mas se o Senhor se agradar de nós, essas coisas vão acontecer. É por isso que a gente precisa examinar a nossa vida a cada dia. É por isso que a gente precisa a cada dia estar atento àquilo que a gente precisa mudar na realidade e decidir mudar mesmo. Porque nós precisamos nos encontrar em uma condição, meu irmão, de que o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos conduzir em segurança e vai fazer com que se cumpra tudo aquilo que Ele tem falado. E nós não podemos, né, ficar somente olhando para as notícias que o diabo vai trazer, para as notícias que a mídia vai trazer, porque é o seguinte, a mídia traz uma notícia, aí o diabo pega carona naquela notícia e começa a ampliar aquele quadro dentro da mente humana e começa a levar as pessoas para a depressão, levar as pessoas para a síndrome do pânico, levar as pessoas para o medo. Querido, esses homens aqui, eles fizeram uma comunidade de Israel, irmão, prantear a noite toda, fizeram eles mudarem a sua opinião e retroceder, pensaram em mudar a cada dia aquilo que estava acontecendo no meio deles. A Bíblia diz, dentro desse contexto, que eles se levantaram e disseram, não, vamos arrumar outro líder, a gente volta, esse camarada trouxe a gente para aqui, foi para morrer nesse deserto, foi para que as nossas mulheres servissem de escrava, junto com os nossos filhos. E Josué e Caleb rasgou a roupa, disse, não, meu irmão, a terra pelo meio da qual a gente passou é boa, nós vamos entrar nela, eles estão desprotegidos, mas Deus está conosco. A gente precisa meditar nessas coisas, meu irmão, porque senão a gente vai ficar somente procurando versículos para dizer que Deus vai mandar juízo sobre a terra, que tudo isso vai se acabar. Eu sei que Deus vai mandar juízo mesmo. E quando Jesus voltar, meu irmão, é o tempo do juízo. Existem juízos que vão acontecendo, não é? Antes de Jesus voltar, por uma vida de pecado desenfreada, consciente da palavra. Mas nós precisamos entender, meu irmão, tem coisas que nós não sabemos ainda. E precisamos entender que Deus sabe que nós não sabemos. Para a gente não errar e ficar lá. Deus sabe o nível de força que nós temos. Jesus, lá em Apocalipse, ele disse àquele povo lá. Ele disse, rapaz, eu sei que vocês têm pouca força, mas mesmo com pouca força, guardaram a minha palavra. Quem foi dizer a Jesus? Foi eles, Jesus sabia, querido. Vocês toleram isso, toleram aquilo, Jesus estava lá. Como está aqui hoje à noite. Mas Ele quer a cada dia que a gente ajuste o nosso coração, meu irmão, para que num tempo como esse as pessoas possam dizer, rapaz, só Deus na tua vida, ninguém está fazendo negócio, mas parece que tu é Deus mesmo, porque tu está fazendo.
Ah, mas parece, rapaz, eu não sei como é isso não. É porque às vezes é tão complicado para as pessoas, mas para tu eu vejo as portas se abrirem assim, só Deus na tua vida. Porque as pessoas precisam ver em nós, querido, que nós não estamos somente dentro de uma religião, nós servimos a um Deus todo-poderoso, meu irmão. Não o conhecemos o tanto quanto, é verdade, nós não o conhecemos o tanto quanto, porque quando uma pessoa conhece bem o Senhor, eu vou te dizer uma coisa, ela vai tomar posições que vai ser chamada de doido mesmo. A Bíblia diz que o povo se levantou e disse: quem é esses dois doidos? Vamos apedrejar esse povo, vamos matar esses dois. Eles estão querendo que a gente vá para a morte, ó. E queriam apedrejar Josué e Caleb, e Deus interviu rápido, querido. A Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e disse: Moisés, vem cá. O que é que está acontecendo com esse povo aí, que só vive murmurando a mim? Vamos para aqui, vamos lá. Aleluia. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. A presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro e todos os israelitas viram. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, se não me engano. Aí ele diz assim, vê. Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que para muitos de nós, Deus espera que a gente confie mais nele. Pelo que ele já fez. Não sei se foi livramento, não sei se foi porta aberta, não sei se foi promoção, não sei se foi suprimento, eu não sei se foi cura manifesta, mas eu acredito que pelo que Deus já fez, Deus espera que a gente confie mais nele mesmo. Pode ser que a gente despreze, acho que foi sorte, acho que era um acaso, acho que era para ser assim mesmo, acho que é porque a gente é bonito, acho que porque a gente fala bem. As pessoas querem inventar N argumentos, irmão, para coisas que elas precisam reconhecer que é Deus operando a favor delas, querido. E esse reconhecimento vai nos levar a degraus de confiança. Aleluia. Eu quero ler isso de novo aqui. Versículo 11. Aí ele diz: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre o povo? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Olha aí, pastor, está vendo? Olha as pragas aí que Deus mandou, calma. Então farei de vocês um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Estava dizendo isso com Josué e Caleb. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já viram falar que vives entre o teu povo. Sabe, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre eles, e que vais adiante deles na coluna de nuvem, de dia e de noite, e na coluna de fogo de noite. Se exterminares todo esse povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra o teu poder, mostra que o teu poder é tão grande quanto declarastes, pois dissestes. Meu irmão, deixa eu parar aqui. Eles dizem: o Senhor era lento em se irar, mas rápido em misericórdia. E eu quero te dizer uma coisa aqui, querido. Moisés estava intercedendo a Deus por aquele povo incrédulo. E é por isso que nós, precisamos, além de nos posicionar naquilo que Deus disse, nos tornarmos a cada dia, tomarmos a nossa identidade de intercessores. Por aqueles que ainda não têm muita compreensão, por aqueles que ainda não têm muito conhecimento. Porque nós sabemos que a falta de conhecimento é a razão do povo ser destruído. A falta de entendimento é a causa do povo ser levado cativo.
aceitando, é assim mesmo, fazer o quê? Tudo é permissão de Deus, tudo é vontade de Deus. As pessoas não entendem o que é permissão e o que é vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus era que todos entrassem na terra, mas pela incredulidade do povo, a permissão de Deus entrou para que eles fossem destruídos. Porque Deus não podia fazer nada por aqueles que não creem, porque eles eram o povo que precisavam crer. E aqui eu quero estar começando a encerrar a mensagem, mostrando que, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, a misericórdia de Deus vai alcançá-las através da minha oração e da tua oração. Quantas pessoas nós já não oramos com sintomas de Covid e vamos interceder, e o poder de Deus foi lá, operou, aquela pessoa está lá restaurada. Mas quantos aqueles estão com Covid, crente, e dizendo, Senhor, está na tua mão, se tu quiser o Senhor me cura, fazer o quê? Ô Senhor, tem misericórdia, se eu for merecedor, porque nem conhece a vontade de Deus, querido. E eu disse aqui, o ano passado, né? A gente pegou o Covid, o sintoma de Covid, a gente não pegou ele não, ele nos pegou. E a coisa começou a complicar, mas havia uma palavra saindo pela minha boca. Pai, a tua palavra diz que os teus planos para a minha vida são planos de paz e não de mal. Então isso não faz parte do teu plano para a minha vida, eu não aceito isso. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque os teus planos são de paz e não de mal. E tomei os medicamentos que as pessoas estavam indicando aí no momento, e uma certa madrugada eu estava ainda vomitando algumas coisas e tal, e estava indo para o banheiro, né? E dizendo, obrigado, Senhor, porque isso não faz parte do teu plano para a minha vida, porque está escrito que os teus planos são de paz e não de mal. E de repente o Senhor, alguns pentecostais iriam dizer, né? De repente o Senhor bradou dentro de mim. Aquela palavra subiu, a minha palavra é a verdade. Pronto, meu irmão, aquilo ali foi como uma explosão dentro de mim, que na hora eu comecei a suar. E eu disse, voltei, fui lá e ainda vomitei, voltei e disse, Pai, obrigado, a tua palavra é a verdade. Os seus planos para a minha vida são de paz e não de mal. Então aquilo ficou de uma forma tal, que era como se eu tivesse tomado uma injeção poderosa, que começasse a afetar todo o meu corpo, a ponto de eu começar a suar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, a gente precisava se posicionar, diante do sintoma, diante da dor, diante da febre, diante disso, diante daquilo, e não dizer, Senhor, se tu queres me guardar, então prepara-me e guarda-me. Não, meu irmão. Mas uma boa parte das pessoas vivem nisso, ou começar a procurar pecado. Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia. Ou Pai, me mostra onde é que eu estou errando. Ou não sei o quê. Meu irmão, onde eu estivesse errando, o seu Espírito Santo ia me dizer. E naquilo que eu não conhecia, Deus não ia me cobrar por aquilo que eu não conhecia. Eu tinha ainda a extensão da misericórdia de Deus, querido. Então a gente precisa a cada dia nos posicionar, porque se Deus se agradar de nós, Ele nos conduzirá em triunfo em todo o tempo, meu irmão. Ele nos fará atravessar qualquer situação e fará com que a palavra dele se cumpra em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa saúde, em nossas finanças, em nossos negócios, porque Deus quer que a gente se levante como luzeiros, irmão, no meio de uma geração corrompida e perversa. E eu posso te dizer uma coisa, nós não vamos fazer isso sem, no mínimo, um pouco de compreensão da sua palavra. Sem, no mínimo, confiar naquilo que ouvimos de Deus. Pelo menos pelo que Ele já fez por nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Pelo que Deus já fez por nós, é para a gente já dar um passo de confiança. Espera aí, Deus naquele dia, Ele abriu uma porta. Naquele dia Deus supriu. Naquele dia Deus me sarou. Aí o diabo quer que a gente esqueça de tudo isso e fique como esse povo. Porque Deus estava dizendo, até quando esse povo não vai confiar em mim, depois dos sinais que eu fiz no meio deles. Pode ser que nada nunca tenha acontecido com você. Mas se você já viu na vida de outras pessoas, é para dizer, Senhor, o Senhor disse que não faz acepção de pessoa. Então se o Senhor fez com ele, vai fazer comigo. No mínimo, no mínimo. E Deus vai dizer, tá bom, vai se ajeitar, que eu quero fazer na sua vida também. Vai ficar de uma forma que me agrade. Eu sei que uma das formas que agrada a Deus primeiro é reconhecimento. Senhor, eu estou errado. Eu quero mudar, Pai. Não tenho força. Me dê sabedoria, me ajude. Eu vou buscar a Tua palavra.
dentro do que eu tenho condição de compreender, me dá entendimento. Pronto, isso é ficar de uma maneira que agrada a Deus. É você dizer, Senhor, eu desejo tanto mudar, eu não tenho força, mas eu quero e você sabe disso, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, me fortalece, dentro do pouquinho que eu já tenho. Pronto, isso é uma maneira que agrada a Deus. É você dizer, se o Senhor disse, Ele vai cumprir. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada, pelo contrário, eu só estou vendo as coisas aparentemente piorando. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, todas as vezes que as coisas vão piorando, é porque existe um milagre poderoso para acontecer a nosso favor. Então a gente tem que se posicionar, querido. Te posiciona, porque eu sei que Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Pastor, e se a pandemia nunca passar? A gente vai viver bem nela, meu irmão. Deus vai operar ao nosso favor. O que a gente precisa fazer é que Deus não vai fazer. O que a gente precisa saber é que Deus não vai fazer. Limpou a terra. Ele vai limpar a terra. Mas é quando a gente voltar depois dos 7 anos de bodas do Cordeiro. Mas antes disso, meu irmão, a Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais. Mas quem é limpo vai se limpar mais. E a gente precisa escolher de que lado a gente está. Senão a gente pode perecer, mesmo não sendo a vontade de Deus. Então a gente precisa ficar firme, querido. Na expectativa de uma intervenção de Deus. Na expectativa de uma ação de Deus. Na expectativa do mover de Deus. Que pode começar por nós. Que pode começar dentro de uma Assembleia Legislativa através de um Filho de Deus. Que pode começar numa Câmara Municipal através de um Filho de Deus. Que pode começar no meio de um Conselho de Educação através de um Filho de Deus. E pode, pastor? Pode. Porque quando a gente está com Deus, nós estamos com a maioria. Amém. E a gente precisa cada dia se levantar, crendo nesse Deus que a gente serve. Amém. Então, queridos, pega essa verdade, tá bom? Eu não quero, claro, me deter mais. Queria que o grupo Louvor viesse para cá, certo? Aí eu acredito que a gente vai fazer os nossos cultos das 19 às 18 horas, porque nós queremos que você compreenda aquilo que você vai receber e decida colocar em prática. Enquanto o pessoal está se encaminhando para cá, tá bem? Para fazer o louvor, das 19 às 20, isso mesmo, o Alan está falando aqui. Então, olha, para você que está em casa, nós lançamos um projeto nesses dias, ame o próximo como Jesus te amou. O que é isso, pastor? É você se levantar para abençoar a vida de pessoas que você nem conhece. Hoje começou a chegar ali, olha, alimentos, né, não perecíveis, de pessoas que nem da igreja são ainda, querido. Mas já são parceirões nossos, a ponto de passar e dizer, olha aí, pastor, eu deixei aí uns alimentos para a gente começar a receber. Eu acredito que aqueles alimentos que chegaram hoje é um destravar dos que vão chegar. Para que a gente possa abençoar outras pessoas, querido. Esse também é o papel do povo de Deus. Ah, mas eu quero fazer sem nenhum vínculo com a igreja. Se você faz parte dessa igreja e tem esse pensamento, eu posso te dizer uma coisa. Você não está compreendendo muito bem aquilo que você ouve aqui, não. Mas se você faz parte dessa igreja, você vai dizer, pastor, estamos juntos, vamos lá. Vamos ver de qual é a forma que eu posso servir ou ajudar em alguma coisa aí. Então eu queria estar mandando um alô aqui para algumas pessoas, rapaz. Que eu até estava vendo aqui, né, que estão nos assistindo, tá bem? Então eu queria falar com você sobre esse projeto. A igreja amanhã vai estar aberta durante o dia para receber, certo? Também para doar, se for o caso. Também nós vamos estar abertos durante o dia, porque algumas pessoas elas já começaram a ter o hábito de ofertar e dizimar na conta do ministério. Nós esse ano trabalhamos, o ano passado trabalhamos, em meio à pandemia, conseguimos abrir a conta do ministério, porque passamos um bom tempo com uma conta provisória, mas hoje a conta já é do ministério, e quando você dizima e oferta nesse ministério, eu posso te garantir, meu irmão, que você está dizimando e ofertando em um lugar onde nós estamos aprendendo a tratar sério as coisas do Senhor, principalmente essa área, tá bem? Se você é de outro ministério, eu quero aconselhar você a dizimar no teu ministério, dizima na tua igreja, querido. Eu já vi casos, né, de pessoas que congregam na igreja,
Mas diz, não, eu congrego na minha igreja, lá as pessoas já são abastadas, pelas pessoas que eu conheço, algumas pessoas dão um bom dízimo. Eu vou dar um dízimo naquela igrejinha ali que é bem humilde. Não, querido, está quebrando regra. Por quê? Você precisa dizimar onde você se alimenta mesmo. Ah, pastor, mas eu posso ofertar naquela igrejinha? Pode. E se houver condições, deve. Porque Deus quer que a sua obra cresça em todo lugar. Se você é de outro lugar e você deseja ofertar no nosso ministério, essa conta que está aparecendo aí no rodapé da tua tela, você pode ofertar no nosso ministério. Mas se você é de outra igreja, você precisa dizimar na tua igreja, o teu pastor conta com o teu envolvimento lá, tá bem? Então, deixa eu me ver aqui, rapaz, eu estava vendo, deixa eu me ver se ela está por aqui ainda, né? Aleluia, graça e paz aí para todo o povo de Deus, tá bem? Que sempre está nos assistindo. Eu estava vendo aqui, né, quando a gente começou a transmissão, pronto, quem estava nos assistindo, olha aqui, Keila Serra Vila Nova, é a esposa do irmão Luciano, né, que é genro do pastor Damião, lá da igreja do Bitigui, da igreja missionária, que nós temos assim um carinho, um amor muito grande por aquele povo lá, e hoje a Keila está nos assistindo, tá bom, Keila? A graça e a paz aí para você, para o irmão Luciano, e tendo a oportunidade de dar um abração lá no pastor Damião, e também, né, o Jorge Luiz, graça e paz, Jorge Luiz, e o resto do pessoal aqui a gente tem visto que são pessoas que congregam na igreja. Olha, louvado seja Deus pela tua vida, tá bom? Renato Gomes, graça e paz, Renato. Então, queridos, olha, começa a separar esse tempo, todos os dias, enquanto as portas estiverem fechadas, todos os dias, querido, às 9 da manhã, de segunda a sexta, na Provisão FM 101.7 ou 107.1, e à noite, 19 horas, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus ao teu coração. E fica ligado, porque durante o dia a gente vai dar aqueles flashes para trazer boas notícias para você, boas notícias do céu, tá bem? Então, louvado seja Deus pela tua vida, que você possa ser abençoado pela prática dessa palavra, e permanece firme, querido. Eles estão sem socorro, estão sem defesa, mas o Senhor está conosco. E se Ele se agradar de nós, Ele nos conduzirá, meu irmão, e nos fará tomar posse de cada coisa que Ele tem falado ao nosso coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Está em Deus, descanso